Olá pessoal, estamos aqui no nosso curso de Estatística Aplicada. Vamos agora para a nossa unidade 1, onde essa unidade 1 ela vai nos dizer o que é a estatística, né? Vamos ver que a estatística ela pode ser dividida em dois tipos, e vamos começar a trabalhar com o primeiro tipo de estatística, onde a gente vai trabalhar com gráficos e tabelas. Então, vamos lá para a nossa aula. Então, estamos aí na nossa unidade 1, certo? Nessa unidade 1, a gente vai ter como objetivo específico demonstrar a importância da estatística na vida diária, mostrar como podemos utilizá-la de forma correta, ensinar como compor tabelas a partir de dados numéricos, ensinar como representar dados numéricos em gráficos. Vamos ver aí a estatística aplicada, a divisão da estatística, tabelas e gráficos, e os gráficos estatísticos, os principais tipos. Então, a estatística, tá? Nessa primeira aula aqui, a gente vai ver, né? Vai compreender a importância dela no nosso cotidiano. A gente sabe que o ser humano é um homem curioso, é um ser curioso, né? Então, ele procura investigar tudo aquilo que está em sua volta, tá? Então, é a partir daí que surgiu a noção de estatística, tá? No nosso panorama histórico, a gente nota que o desenvolvimento dessa estatística nasceu a partir disso, né? Na verdade, dois fenômenos, né? Foi a necessidade de coletar esses dados, principalmente os dados censitários, né? De controle da população, e o desenvolvimento da teoria do cálculo das probabilidades. Então, esses dois fenômenos aí foi que deram o pontapé inicial aí na história da estatística. Mas o que é essa estatística? A estatística nada mais é do que o conjunto de métodos e processos quantitativos que serve para estudar e medir os fenômenos coletivos. Tá? Isso aí é a definição segundo o do G. de Bernoulli. Tá? Em outras palavras, a estatística nada mais é do que a ciência que se preocupa com a coleta, organização e a apresentação, análise e interpretação de dados experimentais. Tá? Então, quando a gente faz isso, a gente está fazendo a estatística em si. Tá? Então, a gente nota que esse estudo aí pode ser feito de duas maneiras, né? Investigando todos os elementos, ou pode ser feito aí por uma amostragem. O que é essa amostragem? A gente vai ver a definição daqui a pouquinho, mas a gente já de antemão já vê que essa amostragem é a seleção de alguns elementos, não todos dessa população. Então, se eu pego uma parte de uma população, eu estou fazendo uma amostragem. Então, vamos lá, os principais conceitos. O que é essa população que a gente está falando? Então, é um conjunto de indivíduos, objetos ou informações que apresentam pelo menos uma característica comum como comportamento interessa nos analisar. Que esse comportamento é interessante para a gente, tá? Uma população ela pode ser finita ou infinita. Então, se ela apresenta um número limitado de elementos, uma quantidade limitada, ela é finita. Caso contrário, ela é uma população infinita. A gente tem mais três conceitos interessantes, que são de amostragem, amostra e censo. Tá? A amostragem, a gente já viu, né? Vai ser a coleta das informações de parte de uma população. Tá? E essa parte dessa população é o que a gente vai chamar de amostra. Essa é a nossa segunda definição aí, é a parte de uma população. E o censo é o exame que a gente faz para a população inteira. Tá? A gente tem também as variáveis, tá? Onde a gente tem a variável qualitativa e a variável quantitativa, inicialmente. Então, a variável qualitativa, ela é uma variável qualitativa quando o resultado da observação é apresentado na forma de qualidade ou então de atributo, tá? E a quantitativa é quando esse resultado da observação é um número, tá? Então, quantitativa ou qualitativa. Dentro das qualitativas, a gente tem a nominal e ordinal. Então, ela vai ser qualitativa nominal quando pode ser separado por categorias.
e vai ser qualitativa ordinal quando os números podem agir como categorias ou ordenações. Já as quantitativas também subdividem-se em duas. As quantitativas podem ser contínuas ou discretas. As contínuas são aquelas que podem assumir qualquer valor num certo intervalo contínuo da reta real, e as discretas são aquelas que podem assumir apenas valores inteiros, tá? Então, essa aí é a subdivisão das quantitativas. Então, resumindo, a gente tem isso: as variáveis podem ser qualitativas ou quantitativas, em laranja. Dentro das qualitativas, a gente pode ter as nominais ou ordinais, e dentro das quantitativas, temos as discretas e as contínuas. Quanto à divisão da estatística, ela pode ser dividida em descritiva ou indutiva, onde essa indutiva a gente chama também de inferência estatística, tá? A estatística descritiva, ela vai ser aquela que se preocupa com a coleta, organização, classificação, apresentação, interpretação e análise dos dados. Já a inferência é a outra parte da estatística que, partindo de uma atmosfera, ela vai estabelecer hipóteses e vai tirar conclusões sobre a população de origem, que formula as previsões fundamentando-se nas teorias das probabilidades, tá? Então, essa é a divisão. A descritiva, ela não se preocupa muito com as conclusões, já a inferência sim. Dentro da estatística, a gente tem as fases do método estatístico, algumas fases aí. A primeira fase é a definição do problema. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é aquilo que se pretende pesquisar, é a definição do problema. Depois, a gente parte para o planejamento, que é como levantar as informações, quais os dados deverão ser obtidos, quais levantamentos a serem utilizados, é censitário, é por amostragem, cronograma das atividades, custos envolvidos, tudo que a gente for utilizar para os nossos dados, então faz parte aí do planejamento. A terceira fase é a coleta de dados, onde a gente chama essa fase de fase operacional, onde a gente vai registrar sistematicamente esses dados, tá? Onde a gente vai ter os dados primários, que são obtidos diretamente da fonte, tá? Na coleta direta, e tem os dados secundários, que são obtidos aí da coleta direta também, mas os dados são obtidos de algo já disposto, tá? Partimos aí para as próximas fases, 4, 5 e 6. Na fase 4, a apuração dos dados. Eu vou pegar os dados, né, e resumi-los através de uma contagem ou agrupamento. Na fase 5, a gente apresenta esses dados, onde a gente tem duas formas de apresentar. Posso apresentar por gráfico ou por tabela. E na fase 6, é a análise e interpretação desses dados. Bem, e as tabelas e os gráficos? É aqui onde a gente vai entrar, tá? Então, as representações, voltar aqui um slide, ó, lá na fase 5, a apresentação dos dados. Duas formas de apresentar, através de gráficos e tabelas, e é isso que a gente vai ver agora. A tabela nada mais é do que um quadro que resume um conjunto de observações, tá? Onde nessa tabela a gente sempre vai ter um corpo, que é o conjunto de linhas e colunas, que vai conter as informações. Tem um cabeçalho, geralmente na parte superior dessa tabela, que vai especificar aí o conteúdo das colunas. Tem uma coluna indicadora, que é a parte da tabela que especifica o conteúdo dessas linhas. Temos a casa ou célula, que é o espaço destinado a um só número. A cada um número fica em uma casa ou uma célula. Temos o título, que é o conjunto de informações, as mais completas possíveis, respondendo a todas as perguntas. Também fica lá no topo da tabela. E temos a fonte, que vai dizer, indicar qual foi a entidade responsável pelo fornecimento dos dados que estão lá nesse quadro, tá? Geralmente fica na parte inferior.
Então, isso aí é uma tabela. Olha o exemplo aí, ó. Temos aqui, ó, tabela com todos aqueles conceitos que a gente falou. Casa, o título, cabeçalho, corpo, né, a coluna indicadora, o rodapé e a nossa fonte, tá? E o gráfico? O gráfico, né, a representação gráfica é um complemento importante da apresentação tabular, né? A gente vai pegar aqueles dados que a gente tem lá na tabela e construir esse gráfico. Então, por que que às vezes o gráfico é melhor? Por causa da sua simplicidade, né, clareza e veracidade. Né? Simplicidade, porque o gráfico ele é mais simples, né, de ser construído. Clareza, por quê? Porque ele é mais claro, né, deve possuir de forma correta uma interpretação dos valores representativos e os dados são verídicos. Quais são os principais tipos? Os principais tipos são isso aí, ó, gráfico em curvas ou em linhas, tá? A gente tem linhas aí representando aí os nossos dados. Gráfico em colunas ou barras verticais, aí ó, representado em roxo cada uma das barras. A gente tem também o gráfico de setores, também chamado de gráfico de pizza, e o gráfico de barras. Esses são os principais tipos que a gente vai ver aqui apenas, tá? Então, de novo, mostrei para vocês as referências, né? As três básicas e as três complementares que nortearam aí essa nossa unidade 1, ok? Então, espero que a aula tenha sido produtiva para vocês e nos veremos aqui na próxima unidade, na unidade 2. Até lá!